A alegria do cristão é um mandamento. Não é interessante pensar nisso? Ao mesmo tempo que se trata de um fruto, é uma ordem. Paulo diz para andarmos no Espírito e não na carne. Então, uma ordem aqui. E andando no Espírito, nós vamos produzir o fruto da alegria. Mas Paulo diz também, ao escrever aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Uma ordem, um imperativo para nós nos alegrarmos no Senhor. Então é a atmosfera distintiva da vida cristã, da vida do crente. Você, como crente em Cristo Jesus, você precisa produzir o fruto da alegria, se alegrar no Senhor, porque é uma ordem de Deus para as nossas vidas. Citando o pregador de ontem, o reverendo Hernandes, ele diz algo interessante no livro, no comentário dele sobre a carta aos Filipenses. O reverendo Hernandes diz assim: o evangelho trouxe alegria, o reino de Deus é a alegria, o fruto do Espírito é a alegria, e a ordem de Deus é alegrai-vos. Olha que frase interessante, como ele gosta sempre de fazer e nos toca o coração, não? O evangelho trouxe alegria, o reino de Deus é alegria, o fruto do Espírito é alegria, e a ordem de Deus é alegrai-vos. É um mandamento de Deus para nós. John MacArthur também, no seu comentário sobre o livro de Gálatas, ele diz que a alegria não é um sentimento apenas, é uma confiança lá no fundo de que Deus está no controle de todas as coisas. Pense nisso. Alegria, fruto do Espírito, não é simplesmente um sentimento, mas é uma confiança lá no fundo de que Deus está no controle de todas as coisas. Então pense, alegria, mandamento do Senhor para você, para mim, porque se nós formos salvos, libertados, perdoados, transportados para o reino de Jesus, nós temos o mandamento de nos alegrarmos no Senhor Jesus, na sua presença. O segundo destaque que eu faço aqui é que a alegria cristã, ela deve caracterizar a vida do cristão em tudo o que ele faz. Em tudo o que ele faz. Veja bem, eu não estou dizendo que em todo momento você vai ter vida fácil, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a sua vida vai ser sempre um mar de rosas, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que independentemente de todo o caminho, de todas as circunstâncias, você pode se alegrar no Senhor, porque essa é a característica da vida com Deus, da vida cristã. Em Eclesiastes, Salomão escrevendo e aconselhando, ele diz algo interessante, ele diz, mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Há dias de trevas, diz eles, porque serão muitos os anos. No entanto, nós devemos nos alegrar em todos os dias da nossa vida. Talvez seja esse tipo de oração que Moisés nos ensina lá no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Viver na alegria do Espírito, nos alegrar no Senhor Jesus. É muito mais do que algo circunstancial que depende de estímulos externos, mas é um estilo de vida, é uma característica da nossa vida. Porque pertencemos ao Senhor, temos o perdão de todos os nossos pecados, não há condenação mais para os que estão em Cristo Jesus. Deus em Cristo Jesus já nos justificou, e eu gosto de pensar que Jesus diz, aquele que tem o Filho tem a vida eterna, e a vida eterna não é só existir para sempre, a vida eterna é a vida de Deus gerada em nosso coração. Já pertencemos a Jesus, já somos dele. A eternidade é uma questão de tempo, do tempo de Deus para nós, mas já vivemos a vida eterna como a realidade da nossa caminhada com Deus. Por isso, meus queridos irmãos, nós temos essa ordem, esse motivo glorioso de nos alegrarmos no Senhor Jesus. Eu diria também que a alegria cristã, fruto do Espírito, ela deve marcar a nossa vida no serviço cristão, na adoração cristã e na pregação do Evangelho.
Não é extraordinário pensar nisso? Então, quando você serve a Deus, faça isso com alegria. Faça isso com alegria. Às vezes nós, diante das lutas, das dificuldades, dos trabalhos que muitas vezes são os nossos desafios, nós somos, às vezes, pessoas que servem parece com peso. Estamos servindo ao Deus eterno, mas de forma, muitas vezes, que não demonstra verdadeira alegria, não é? Nós precisamos nos alegrar ao servirmos a Deus. Eu gosto da forma que os apóstolos, às vezes, fazem as suas saudações. Um deles que eu gosto sempre de citar é quando Tiago escreve a sua carta, Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, e ele se apresenta como Tiago, servo do Senhor Jesus. Ele podia muito bem dizer, eu sou meio-irmão de Jesus, escutem o que eu vou dizer, prestem atenção em mim, mas não, ele diz servo, e todos eles se declaram servos, mas com uma alegria de pertencer a Jesus, de servir. Então, quando você servir a Deus na sua igreja, no seu ministério, sirva com alegria, porque a alegria, ela marca o serviço cristão, precisa marcar o serviço cristão. A pregação do evangelho precisa trazer alegria para nós. Jesus conta parábolas, que ele fala sobre alegria. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e a parábola dos 2 filhos perdidos, que nós conhecemos com a parábola do filho pródigo. Se você ler essas 3 parábolas, você vai perceber que o tom de Jesus é alegria. Quando o pastor recupera a ovelha perdida, ele se alegra por isso. E o texto conclui, diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. A parábola da dracma perdida, aquela mulher que recupera a dracma que estava perdida, ela se alegra com as suas amigas. E o texto conclui dizendo que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Na parábola do filho pródigo, ou dos 2 filhos perdidos, o pai fala para o filho mais velho, quando recupera o filho mais novo, ele diz, olha, esse seu irmão estava perdido, foi achado. E é necessário que nós regozijemos e nos alegremos. Que coisa extraordinária pensar nisso, né? Quando nós pregamos, quando uma pessoa se converte, quando alguém se rende a Jesus, precisamos promover a alegria aqui na terra, porque lá no céu, com certeza, há uma alegria com os anjos, diante do Senhor, que é o Deus de toda honra e de toda glória. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.